Hoje a gente vai falar sobre o Gohan versus Goku, Gohan Beast e Goku. Será que Instinto Superior vence o Gohan Beast? Vamos descobrir nesse vídeo. Inteligência. O Gohan, ele é muito inteligente. Olha isto. Senhor Piccolo! Me desculpa de novo pedindo pro senhor ir buscar pão pra gente. Nem me venha com essa. O que é que está fazendo dessa vez? Meu relatório sobre insetos. Agora eu encontrei uma formiga incrível numa ilha ao sul. Quando essa formiga se sente em perigo, ela fica brilhando e se transforma. Não parece um super saiyajin? Não foi isso que eu quis dizer. Como você... Força. O Goku é muito mais forte do que o Gohan.